Fala aí, galera do canal Apurando os Fatos. Vamos lá fazer mais um vídeo aí para ajudar dessa vez a galera do oitavo ano aí que vai estar fazendo aí a avaliação, né, durante essa semana. Então vou passar um bisuzão assim rápido, geralzão, para a gente deixar aí para ajudar vocês no, no estudo aí. Então esse capítulo que a gente tratou aí esse semestre vai falar sobre o Império Brasileiro e a modernização e seus conflitos, né? A gente vai falar um pouquinho aí como foi o processo de modernização, quais foram os conflitos que mais é, estiveram em alta aí durante esse período, esse momento do Império aí que vai se tornar moderno, né? A gente vai começar o Império aí, né, com a face aí do nosso amigo Dom Pedro II, né, que vai estar passando por muitas dificuldades ali em relação aos conflitos que vai se ter. Mas em meio a tudo isso, Dom Pedro ele vai estar aderindo o Império para uma grande modernização, uma grande valorização, assim, pode-se dizer, da novas tecnologias que naquele período se tinha, né? Para isso vai se dar aí, né, vai ter que se, de uma certa maneira, minimizar os conflitos, né? Vai criar-se nesse período aí um Ministério da Conciliação entre o Partido Conservador e os partidos liberais. Vai ser uma espécie de oscilação no poder para que esses grupos eles não ficassem em choque constantemente e o Império não conseguisse avançar, né? Então, assim, vai ter esse Ministério da Conciliação para facilitar aí as coisas e o Brasil abarcar aí num processo de modernização, num processo de avanço, né, em diversas áreas que seja, né? Mas algumas revoltas aí vão ainda surgir de maneira muito expressiva a fim de tirar ali o som do nosso querido Dom Pedro II aí, né, que vai ser a revolta lá em Pernambuco, que vai ser também vai ser a revolta da Praia, que vai ser um grande movimento que vai tirar aí o sono do nosso querido amigo, por causa que os caras vão se juntar, né, vão de uma certa maneira causar uma independência, né, ali de Pernambuco, para reivindicar. O objetivo fim também era tentar reivindicar aí os direitos, né, direitos simples que vão ser escritos aí no manifesto ao mundo, né, que vão ser os direitos ao voto, direito à liberdade de imprensa, a participação dos brasileiros no comércio varejeiro, né, o fim do poder moderador, maior liberdade para as províncias, reformas, etc., que vão ser reivindicados aí pela revolta praeira dentro desse manifesto do mundo, que vai ser datado aí de 1849, né? Só que, como sempre, as revoltas elas vão ser terrivelmente rechaçadas, né, e não vai se ter um avanço muito grande, né? No final de tudo, a revolta da praeira vai acabar, né? Vai ser altamente reprimida, né, chegando ao fim, né? Não vai chegar muito com isso, vai conseguir contornar os, né? Outra coisa também nesse segundo reinado que é legal de destacar vai ser o avanço na questão industrial que o Brasil vai se ter, né? Então, assim, o Brasil vai estar crescendo na questão industrial, vai estar fazendo seus primeiros avanços aí na indústria, né, com o nosso querido Mauá aí. Ele vai dar um pontapé muito bom aí nessa questão da indústria, né, e vai ter que ser lançado aí algumas medidas protecionistas a fim de fazer com que os nossos produtos eles sejam comprados internamente e não perdendo para aqueles produtos de os nossos produtos serem valorizados. Alvo vai ser a tarifa. O que essa tarifa ela vai fazer? Ela vai pegar o nosso produto, né, na verdade um produto que vem de fora, e vai botar um percentual muito alto, de forma que esse produto ele vai aumentar o seu valor de 30 até 60%. Ou seja, ninguém ia comprar um produto que viesse da Europa, por exemplo, que aqui no Brasil custasse R$ 50, ele agora custaria mais 30%, R$ 80, né? Então, assim, seria muito caro. Então, vai ser uma medida a fim de proteger a empresa, as indústrias, né, que estavam aqui crescendo no Brasil. Isso vai ser uma medida que vai ser muito benéfica para as nossas indústrias. Outra coisa também que vai ser super interessante, que
vai ocorrer nesse período vai ser uma grande modernização por causa de um ícone chamado Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. O que ele vai fazer? Na sua história de vida, ele vai, durante um tempo, estar indo para a Inglaterra e conhecendo de tudo que ele podia para trazer inovações aqui para o Brasil. Ele vai ficar cerca de mais ou menos um ano na Inglaterra aprendendo, né, tudo lá na Inglaterra para trazer aqui para o Brasil. E o que acontece? Ele vai trazer mesmo bastante coisa, porque ele vai implementar as primeiras indústrias, né, aqui no Brasil. Uma que a gente pode ressaltar aí vai ser o estaleiro Mauá, que mais tarde vai se tornar esse grande estaleiro que a gente tem aí hoje, que é o Barão de Mauá, ali perto da ponte de Niterói. Só para vocês verem tanta coisa que vai trazer. Ele vai trazer também a iluminação a gás também, e para mim assim vai ser a maior inovação, né, que ele vai trazer aí para a gente vai ser a linha do trem, né? A linha do trem que vai possibilitar, né, aquele avanço e diminuição de tempo. Ou seja, na época eles estavam vai ser um dos maiores produtores do mundo de café. Então eles precisavam fazer esse escoamento do café para o litoral para ele ser levado para os países compradores. Só que esse processo ainda demorava muito aqui no Brasil, porque ainda não se tinha linha férrea aqui. O que ele vai fazer? Ele vai implementar, fazendo aí a primeira linha férrea no Brasil, que vai estar ligando Mauá até o porto aqui no centro do Rio de Janeiro, né? E essa primeira linha férrea ela vai trazer um grande avanço, né, que mais tarde a nossa querida conhecida aí como Central do Brasil, né, que hoje a gente tem aí, vai ser desenvolvida pelo Dom Pedro II, que na verdade o nome original dela é Dom Pedro II. Ela vai ser desenvolvida pelo Dom Pedro II, o mesmo objetivo, né, de trazer essa evolução. E vários outros braços aí que vão ser ramificados para a gente facilitar para os produtores escoarem mais rápido para o centro a produção, a fim de que o tempo, tudo seja mais rápido. E falando em tempo, o tempo vai ser uma coisa que vai diminuir muito não só outra coisa importante nesse capítulo vai ser a questão da lei da terra. O que vai ser a lei da terra, pessoal? A lei da terra ela vai ser consolidada aí pelo Dom Pedro II com a finalidade de ampliar aí o seu poder perante grupos que eram grupos inferiores aí que não eram, melhor dizendo assim, não faziam parte de uma elite proprietária. Essa lei da terra ela vai ser promulgada em 1850. Ela vai ter uma finalidade, e o objetivo principal dele vai ser impedir o livre acesso a terras que não pertencessem à elite proprietária. Então, né, vai acontecer aí essa promulgação da lei que antes a terra era concedida através de posse, né? Então você ocupava uma região, aquela terra ali começava a cultivar nela, você garantia o direito, né, de estar naquela terra ali, né? Só que o Dom Pedro ele vai articular aí para que isso não aconteça mais. Agora, só quem era dono da terra era quem possuísse um documento, que esse documento não era fácil de adquirir. Esse documento ele tinha que ser comprado, né, e teria que ser assinado pelo um juiz, né, que faria todo ali o trâmite de passagem da terra para o seu nome, né? Só que isso daí não vai só problematizar para a questão só para aquela elite que na verdade para aquele grupo que não tinha condições de arcar com as despesas da terra. Também vai entrar aí em conflitos também com, por exemplo, os índios que moravam em determinadas regiões, que vão já estar ali já há muito tempo e vão ter que ser expulsos para outras regiões,
também vai implicar aí para os negros alforriados, negros que vão receber alforria, vão começar a morar em lugares por ocupação, eles vão ser retirados de lá, né? Isso daí vai causar um grande transtorno, um grande conflito aí, né? No Império, causando aí muita violência, né? Por causa que vai ser esse pessoal que vai estar nessa região não vai receber a desocupação tranquilamente, pacificamente. Vai rolar uma violência e os conflitos vão acabar em muitas tragédias. Né? Outra coisa que cabe ressaltar é a questão como o Brasil ele ser moderno, se tornar moderno e ter escravidão ao mesmo tempo. Escravidão e modernidade era algo distinto, né? Que não podiam existir no mesmo local. Então, Dom Pedro I, sabendo disso, né, e também por estar sendo pressionado aí pela Inglaterra, ele vai começar, antes de promulgar a lei áurea, especificamente, ele vai começar a fazer pequenos ajustes, pequenas leis aí, que vão, de uma certa maneira, acabar minimizando a quantidade de escravos, né, que vai ser trazida aqui para o Brasil. Em 1850 também vai ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que vai, de uma certa maneira, fazer com que o tráfico de navio negreiro, né, que vinham para o Brasil, vai se acabar, né? Então, assim, esse tráfico de navios negreiros vindos de lá da África para o Brasil vai diminuindo cada vez mais. É claro que não vai acabar de uma hora para outra, mas vai ter já uma lei que vai punir aqueles que fizerem isso, né? Uma outra lei que vai ser muito comum, que nesse período aí vai se tornar bem conhecida, não comum, mas bem conhecida, vai ser a Lei do Ventre Livre. Como é que vai ser a Lei do Ventre Livre? Ela vai ser promulgada em 1871, né? A Lei do Ventre Livre ela vai fazer com que aquela negra que tivesse um filho após 1871, o filho não seria mais escravo. Ele iria viver na fazenda, o senhor iria utilizá-lo para o trabalho, no entanto ele não era mais escravo, né? Aos 18 anos ele poderia se libertar, né? Receber sua alforria e viver sua vida. Só que as coisas não eram tão simples assim, né? Em muitos meandros nesse tempo aí, muitas coisas vão acontecer, né? Mas é uma coisa que vai ficar evidente aí, a Lei do Ventre Livre, né? Outra coisa que vai também acontecer, outra lei que vai ser assinada, vai ser a Lei do Sexagenário, né? Que o escravo ele vai se tornar liberto após um tempo de serviço de 60 anos, assim, entendeu? 60 anos ele vai trabalhar, né? E ao fim desses 60 anos ele não vai precisar mais ser escravo, ele vai receber a sua alforria. Mas se pergunta quantos escravos se chegava a essa idade, né? Era meio poucos, por causa de todos eles morriam por causa da grande fadiga do trabalho de um escravo. E por fim, a pressão vai aumentar grandemente aí por parte do Brasil, dos países modernizados que estavam principalmente lá na Europa, na Inglaterra, né? Que vai pressionar o Brasil para que a escravidão acabe, né? Então, Dom Pedro aí, junto com a sua filha Princesa Isabel, vão, de uma certa maneira, assinar a Lei Áurea, né? Fazer com que a Lei Áurea aconteça. Então, em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel, né, que vai estar ali como no poder no momento, né, vai assinar a Lei Áurea para vocês. A Princesa Isabel vai assinar ali a Lei Áurea para, de uma certa maneira, findar aí a escravidão no Brasil, entre muitas aspas. É claro que a escravidão ela ainda vai, até ela realmente terminar, vai perdurar durante muito tempo, mas vai ser os últimos momentos aí da lei da escravidão do Brasil, vai perdurar durante um tempo, mas enfim, vai chegar vai ter um fim concretizado, né? Normalmente para o inglês ver, né, que realmente foi promulgada no Brasil e diminuir aquelas pressões que se tinha do inglês
em relação ao nosso território para acabar de vez com essa questão da Lei Áurea, né? Mas a gente sabe que o tema não é tão simples, as coisas não foram tão bem assim, né? Enfim, outra coisa importante vai ser um conflito que vai estar acontecendo na Bacia da Prata, né? Vai existir alguns conflitos e nesse período vai se criar aí também para a fim de unificação, vai criar-se aí a Tríplice Aliança, que mais tarde vai servir aí também para ajudar o Brasil na Guerra do Paraguai, especificamente. A Tríplice Aliança ela vai ser estabelecida em 1º de maio de 1865 e vai envolver aí o Brasil, o Uruguai e a Argentina, né, que vão se tornar aliados aí, que vão ir para a guerra junto com o Brasil na Guerra do Paraguai, né, que na época o Paraguai era comandado pelo Solano Lopes, que vai atacar algumas regiões do Brasil, lá no Rio Grande do Norte principalmente, vai arrasar aquela região, e Dom Pedro vai declarar guerra ao Paraguai e vai cair de madeira em cima dos caras, né, também. Vai ter muita morte, vai ter muito conflito, né, mas por fim o Brasil vai sair vencedor, Solano Lopes vai morrer, mas antes disso eles vão ter que... O Brasil ele vai ter uma quantidade de soldados muito pequena, então vai se tornar assim conhecida como os Voluntários da Pátria, né? Vai ser um batalhão, né, primeiro batalhão dos Voluntários da Pátria, né? Que vai ser de infantaria pesada, vai ter como um dos principais líderes Ricardo Salles em 1865. Então assim, quem vai compor, né, esse batalhão de Voluntários da Pátria? Vão ser simples pessoas que não foram treinadas para serem militares, né? E eles vão ser chamados, né? E alguns deles vão vir contra a sua vontade. Por exemplo, escravos vão ser colocados dentro dessa guerra. E esses escravos eles vão ter aí a sua ideia de libertação, vão ter uma promessa de libertação aí para com aí o Brasil, né? O Brasil vai prometer a eles serem libertos. Também outros que vão ser colocados aí dentro desse esquema vão ser os índios, né? Índios aí de algumas tribos vão ser colocados para lutar nessa guerra também. Outras pessoas também que vão estar vindo vão ser a grande presença de mulheres nessa tropa, que vão fazer serviços diversos aí. Elas vão acompanhando a tropa e vão ajudando em alimentação, e muitas das vezes vão ser também mulheres dos próprios soldados que ali vão estar. Então assim, num todo, galera, essa basicamente a matéria que a gente precisa ter aí em mente para a prova, né? Deixo aí a minha mensagem para vocês, para que vocês estudem, né, para que consigam tirar uma boa nota, tendo em vista a gente também já está bem próximo aí do último bimestre para a gente findar o ano, beleza? Então deixe o seu like lá se for da sua vontade. Também se inscreva no canal caso você não ainda tenha se inscrito, para que quando eu lançar novos vídeos você seja notificado. E quanto antes você tenha mais informações aí necessárias para a gente